Você já ouviu falar na estação elevatória França Pinto, onde em breve será construído o Museu Água de São Paulo? Convidamos você para conhecer um pouco este local tão importante para o abastecimento. Com o avanço do saneamento nos tempos de hoje, a água potável é uma realidade para milhões de pessoas. Mas nem sempre foi assim. Para termos acesso à água tratada em nossas casas, foi preciso percorrer um longo caminho. Para saber como foi construído o sistema de abastecimento na região metropolitana de São Paulo, vamos fazer um passeio pela história da cidade. O convívio da população com os rios e riachos da região foi muito importante para a implantação do sistema de abastecimento de água. E também para reconhecer sua importância para a saúde pública. Por isso, nosso passeio começa no ano de 1800, no atraente bairro da Vila Mariana, onde está o antigo casarão que abriga a estação elevatória França Pinto. Esta estação é responsável em fazer o abastecimento da água tratada de uma das regiões mais importantes da cidade. Vendo suas casas de máquinas e bombas, dá para entender por que São Paulo retrata tão bem a riqueza do universo da água e do saneamento. Desde 1929, o Centro de Reservação França Pinto integra o sistema Guarapiranga, recebendo água da região sul do município. A água é armazenada em grandes reservatórios subterrâneos para ser bombeada e abastecer os habitantes e serviços da região da Avenida Paulista e do entorno. Mas antes disso, como foi formada a malha hidrográfica da cidade lá no início do século XVIII, na saudosa São Paulo de Piratininga? Conhecer os documentos históricos e a cartografia da cidade nos leva a uma interessante viagem no tempo. Tietê, Anhangabaú, Tamanduateí, Pinheiros, Pacaembu, Ipiranga. Estes são alguns dos rios, córregos e riachos que a cidade abrigou ao longo dos anos. Há cerca de 300 anos, os habitantes paulistanos eram abastecidos por carroceiros que vendiam a água de porta em porta ou pelas bicas e chafarizes espalhados por pontos estratégicos. Uma longa trajetória aconteceu até São Paulo desenvolver um sistema de fornecimento de água potável canalizada. Graças aos investimentos e à tecnologia disponível na época, as bicas, aguadeiros e carros-pipas foram sendo substituídos pela ligação domiciliar de casas. Em 1878, foi inaugurada a pedra fundamental do primeiro reservatório de abastecimento da cidade, no Alto da Consolação. E este momento teve a presença do imperador Dom Pedro II. Hoje, a população da região metropolitana de São Paulo é abastecida por 156 centros de reservação. O sistema leva água potável a milhões de pessoas. Esse desenvolvimento contou com o pioneirismo e o espírito empreendedor de muita gente. Personalidades como Teodoro Sampaio, Saturnino de Brito, Carlos Abraão Bresser, José Pereira Rebouças, Francisco Prestes Maia e tantos outros atuaram para melhorar o planejamento urbano e a construção das redes de abastecimento da cidade. Somado ao trabalho dessas pessoas, o acesso à água tratada também foi ficando mais fácil quando chegaram a Companhia Cantareira de Água e Esgoto, a RAI, Repartição de Água e Esgoto, e o DAI, Departamento de Águas e Esgoto. São Paulo, Guarulhos, São Caetano, Santo André e São Bernardo do Campo, que juntos viriam a formar a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Essa história não teria o mesmo resultado sem o desenvolvimento contínuo dos bairros paulistanos. Paraíso, Bexiga, Consolação, Largo do Arouche e Luz são alguns dos bairros que abrigaram importantes reservatórios para abastecimento hídrico urbano. E agora, vamos fazer uma nova parada na Vila Mariana, onde fica a estação elevatória França Pinto. Aqui o passado e o futuro se encontram.
já podemos olhar para um novo horizonte, onde encontramos o projeto cultural da Associação dos Engenheiros da Sabesp, o Museu Água de São Paulo. Ele vai mostrar para as pessoas, por meio da educação ambiental, da cultura e da arte, como a água, o saneamento e a preservação do meio ambiente são importantes em nossas vidas. O projeto faz conexão também com parte do circuito cultural da cidade, como o Parque Ibirapuera, o Instituto Biológico, o Museu de Arte Contemporânea, MAC, USP, e o próprio edifício da Estação Elevatória França Pinto, que é tombada pelo patrimônio histórico. A iniciativa da ESABESP e seus parceiros cria uma nova área de lazer e cultura dentro da cidade. E mais ainda, ajuda a reconhecer na história da água e do saneamento de São Paulo o valor da ciência, da engenharia, da arquitetura, da inovação e da sustentabilidade. Vimos como é importante a integração dessas áreas para a construção de um ambiente urbano com mais qualidade de vida. O Museu Água de São Paulo é o legado da ESABESP para resgatar o valor desse recurso inestimável para as nossas vidas e marcar na história a importância do saneamento para as gerações futuras em nosso país. Cuidar do passado com olhar para o futuro. Com o Museu Água, o acervo sociocultural e o saneamento da cidade de São Paulo, do Brasil e do mundo estão assegurados por muitos e muitos anos. Museu Água de São Paulo. A cidade ganha o museu. A sociedade brasileira ganha consciência ambiental, engajamento social e cidadania.